Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que faz para você saber se os seus dividendos estão seguros, né? Até porque quando você compra uma ação, você espera continuar recebendo aquele dividendo ali que você ganha trimestre a trimestre ali por longos anos. Até porque, imagina se você está trabalhando lá e de repente seu chefe vira e fala assim, não, ó, a partir de agora, a partir do mês que vem, seu salário vai ser só a metade. Você não ia gostar, né? A gente quer sempre mais. Então, por isso que a gente investe aqui em ações de crescimento de dividendos. São ações que elas vão pagar dividendos maiores ano após ano. Só que como que faz para a gente saber se esses dividendos vão continuar crescendo? Ou se, pelo menos, na pior das hipóteses, vai continuar ali naquela mesma linha de pagamento, se não vai haver um corte de dividendos. Tem um indicador que ele é fundamental para essa nossa análise. Eu escrevi um artigo, esse vídeo que vocês estão vendo, ele é um vídeo complementar a esse conteúdo aqui. Então, eu recomendo que vocês acessem lá o nosso blog, né, viverdividendos.org, você vai bater aqui, ó, como determinar se seus dividendos estão seguros. Bateu aqui na pesquisa, aqui no alto, ó, na lupinha no alto, você vai encontrar o post. Eu vou tentar colocar nos comentários aqui também desse vídeo, mas caso não esteja, acessa lá que você consegue encontrar. Vai que eu esqueço, né? Mas vamos lá. O primeiro indicador que a gente precisa de observar é esse camarada aqui, ó, é o payout. O payout, ele é o cara que vai indicar a probabilidade de que o dividendo seja cortado, né? Ele é o principal indicador que o pessoal usa para isso, né? Obviamente que a gente tem algumas classes de ativos que têm números ou às vezes modalidades um pouco diferentes, que é até o exemplo que eu dei aqui da BDC, onde eu coloco aqui nesse post, e aí eu falei a questão do link, você vai clicar lá no link e você vai aprender como analisar a BDC. Mas calma, se você está aprendendo, chegando agora aqui, não começa com as BDC não. BDC é para o cara que está lá na frente, depois a gente explica isso. Mas vamos falar aqui das ações, né? Um ativo, estoque, né? Empresas normais, tradicionais. Qual seria, então, o viver dividendos? O payout ideal para a gente poder saber assim, poxa, ó, acima desse número é perigoso. Porque o payout ele é medido o seguinte, quanto menor o número de payout, sei lá, tem um 10% versus um de 50%, isso significa que a empresa que está com 10% tem uma chance menor de corte de dividendos do que uma empresa que está com 50% de payout. Mas qual seria o indicador do payout ideal? Geralmente, isso aí tem muita peculiaridade, vai depender de cada investidor, entendeu? Pela minha experiência aqui, eu tento selecionar empresas, né, e segurar que estejam com esse indicador abaixo de 70%. Pode acontecer de algum momento ou outro aquela ação ali passar por alguma dificuldade, às vezes não recorrente, você precisa de analisar isso, porque você está acostumado com a empresa com um determinado payout, e de repente veio ali, ela perdeu, sei lá, teve algum momento de alguma crise, alguma coisa ali que não dependia muito da empresa e vai passar. Então, às vezes pode acontecer desse payout subir um pouco, depois ele vai retomar para os seus padrões, né? E pode acontecer, às vezes, isso ser permanente. Por exemplo, às vezes a empresa pode ter perdido uma vantagem tecnológica que ela tinha, ou às vezes um contrato grande, enfim, várias situações. E isso fez com que o lucro caísse, né? A receita caísse. E aí, meio que vai naturalmente, né? O lucro caindo, o payout vai subir, né? Esse percentual vai subir. Mas eu gosto de usar essa métrica de a empresa tem que ter ali abaixo de 70%. E se a empresa tiver menos do que 60 de payout, para mim já é, tipo assim, muito seguro mesmo. A chance de um corte diminui absurdamente, porque é um pouquinho mais da metade do que ela ganha que ela está distribuindo, entendeu? Então, ali, para mim, esses dois parâmetros ali são fundamentais, entendeu? Quando uma empresa ela tem um payout próximo de 100, né, ela fica com pouca margem ali, tanto para distribuir com os seus acionistas, como também para investir no próprio negócio. Porque você imagina aqui uma empresa que teve um lucro de 100 dinheiros, né? E aí ela pegou e distribuiu 100% desse dinheiro. Como que ela vai fazer para continuar crescendo no próximo ano? Ela precisa de pegar uma parte desse dinheiro que ela lucrou e reinvestir no próprio negócio. O que seria o quê? A abertura de novas lojas, se for um varejista, lançamento de novos produtos, se for uma empresa industrial,
aquisições, tem uma série de ações que a empresa pode fazer para continuar crescendo. Então, se ela distribui 100%, ela não vai conseguir ter uma boa linha de crescimento, né? E aí eu peguei um exemplo aqui para vocês de 2 ações aqui da minha carteira pública, né? Nós temos uma carteira aqui no blog, ó, se você vier aqui em cima, aqui em carteira, você vai ter acesso à minha carteira de ações públicas. Aqui são as ações que eu tenho essas ações estão aqui, eu comprei essas ações, eu detenho essas ações, então, às vezes pode usar para você, tipo assim, poxa, ô Viver, eu não sei por onde começar, eu quero ter uma ideia de algumas ações, aqui pode ser algumas aqui que te interessam, são ações que às vezes não quer dizer necessariamente que são as melhores no momento, mas estão ali, que já tem bastante tempo que eu comprei algumas e tal, então vale a pena você dar uma olhada. E a gente tem sempre uma carteira aqui, que é a carteira da nossa área de membros, né? Você vai pagar aí R$ 94,00, é menos de R$ 100 por mês. Inclusive, nós vamos fazer um aumento de preço, né? Talvez no próximo vídeo, talvez até antes de sair o vídeo já tenha um aumento, mas a gente vai aumentar o preço. Mas atualmente, aqui no momento do vídeo, é R$ 94,00, você vai pagar durante um ano, meu amigo. Depois que acabou aquele ano, você tem acesso vitalício, você não precisa pagar mais nada, não é que negócio de ficar pagando o resto da vida, não é revogado. Essa área de membros é uma área onde eu tenho as minhas ações para aposentadoria a longo prazo. E aí lá eu compartilho as minhas compras e vendas de ações que eu estou fazendo ali com essa carteira. Mas eu peguei 2 ativos aqui da nossa carteira pública, né? Eu vou pegar o exemplo aqui primeiro, né, da Bolsa de Chicago. Olha, a Bolsa de Chicago, ó, ela tem um lucro de $10,11 por ação e está distribuindo $9,92 de dividendo. Isso significa que a Bolsa de Chicago está com um payout de 98%. Lembra que eu falei dos 70%? Isso significa que existe um risco de que a Bolsa de Chicago corte os dividendos. Ela tem 14 anos crescendo dividendo ano após ano. E agora ela está com 98% de payout. É um risco. Por isso você vai ver que as ações da Bolsa de Chicago não estão performando tão bem quanto as ações da Williams-Sonoma. O Williams-Sonoma é uma rede de varejo, né, na venda de imóveis, né? Eles vendem imóveis para residências e etc. e tal. E é uma empresa que está em expansão, né? Está crescendo bastante. A Williams tem um lucro de 8,60 e distribui 2,10 de dividendos, ou seja, ela tem um payout de 24%. Lembre que abaixo de 60 para mim já é muito seguro. Isso mostra o quão seguro está os dividendos da Williams-Sonoma. Se você coloca num lado a Bolsa de Chicago e do outro lado a Williams-Sonoma, o risco maior está aqui com a Bolsa de Chicago e não com a Williams-Sonoma. Por quê? A Williams-Sonoma tem uma raia ali grande, olha, ela distribui 2,10 de 8,60 que ela ganha. Ela tem aí, mesmo que as coisas não saiam como esperado, ela consegue ainda ir subindo ali a distribuição de dividendos, mesmo quando o lucro for caindo, e não vai afetar, não vai chegar um corte de dividendos, entendeu? Então, eu acho que a primeira regra que você precisa de entender é o payout é fundamental na hora de você analisar uma ação, né? Mas você também tem que tomar cuidado para não ficar preso nessa regra dos 60%, porque a gente tem peculiaridades, a gente tem algumas exceções a regras, como tudo na vida, né? E uma delas é, algumas empresas do setor público e de utilidade, eles tendem a ter um payout mais alto. Por quê? Vamos pegar uma empresa de energia elétrica. Essa empresa não precisa de investir, então ela pode distribuir boa parte desses dividendos para os acionistas. Então você vai ver uma empresa de energia elétrica com 80, 90, às vezes até mais do que 90% de payout. Ela é imune à crise. Dependendo da crise, você vai ter que consumir, vai ter que ligar a luz, não tem como você fugir, não tem outra companhia elétrica ali. Então, você tem essa proteção aí, natural nessas empresas de utilidade e elas costumam ter um payout mais alto. Então, aí, quando você for analisar esse tipo de empresa, você não vai seguir essa regrinha que eu te falei dos 70, 60, enfim. Ok? Outra que é uma exceção é a empresa de tabaco, né? Por ela trabalhar ali com a questão de um produto que é bem resiliente à crise, né, e tal, apesar de toda a regulação,
as empresas de tabaco elas costumam ter um payout alto, porque também não tem muito o que elas investirem, não tem como elas crescerem muito. Então, empresas de tabaco, utilidades, empresas do setor público costumam ter essa diferença. E aí a gente tem os REITs e as BDCs, né? Os REITs, cara, são Real Estate Investment Trust. Esses camaradas, eles são como se você tivesse comprado um imóvel, né? E aí você recebe um aluguel daquele imóvel. Por lei, os REITs e os BDCs têm que distribuir um percentual alto de dividendos, né? Me falha a memória, acho que 80%, acho que é 90% dos REITs e dos BDCs. Agora me fugiu. Mas, se você ainda não conhece os REITs, ó, tem esse post aqui, ó, apresentando o mercado de REITs. Acessa lá, que aí você vai aprender. Ah, eu não conheço sobre o BDC, Business Development Company. Você tem BDC Guia completo para investir e lucrar. Esses 2 artigos são introdutórios sobre esses ativos e vai te ajudar a se aprofundar e evoluir mais como investidor, né? Mas, especificamente sobre os REITs, eles costumam ter um payout mais alto do que uma ação, né? Do que uma ação tradicional que eu falo é uma ação tipo a Bolsa de Chicago, Visa, Microsoft, etc e tal. Essas empresas aí que a gente está acostumado. E os REITs, eles têm uma peculiaridade diferente, que é o seguinte, o REIT, você não analisa o REIT olhando para o lucro dele. Você analisa o REIT olhando para o FFO, que é o Funds from Operations, que é o, vamos dizer assim, é o dinheiro ali tirando fora a depreciação do imóvel, né? Porque a gente tem ali aquela depreciação que é feita no balanço, um pouquinho mais técnico aqui, mas enfim, é como se fosse um lucro, né? E aí você não vai olhar o payout do REIT pelo lucro, você vai olhar o payout do REIT pelo FFO. Então, mas como que eu analiso isso? Eu não vou entrar aqui em detalhes, então tem um artigo aqui já no nosso blog explicando, ó, indicadores fundamentalistas para análise de REIT. Pô, Viver, eu quero aprender sobre o REIT, que é um instrumento para você que está começando a construir sua carteira, muito interessante, tá? Então, vale a pena você dar uma olhada nesse REIT. Geralmente, um REIT, eu gosto que eles tenham um payout ali abaixo de 80, ali, mais ou menos ali nessa faixa, para a gente poder ter uma segurança ali nesse crescimento de dividendo, porque o REIT também, eles costumam crescer dividendos, tem muito REIT que tem uma taxa grande de crescimento de dividendos, aí, uma longa história de crescimento, né? E com relação às BDCs, é um pouco diferente a análise, porque a BDC é o seguinte, a BDC a gente não olha o quanto que tem de payout, a gente olha a cobertura dos dividendos, e a gente vai fazer um artigo sobre BDC, indicadores de BDC, para aprofundar mais sobre isso. Mas, no meu caso, eu gosto de uma BDC que tenha uma cobertura de 120% dos dividendos, né? A BDC é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas só estou mencionando aqui, depois mais para frente a gente se aprofunda sobre esse ponto, né? Não fique preso às regras, né? Por quê? Às vezes você olha muito e fica tipo, pô, não, vou botar essa fórmula mágica aqui e vou pegar a empresa. Procure olhar o histórico da empresa, né, e tal. Porque aqui, ó, veja se mesmo com um alto payout, ela continua crescendo os lucros por ação. Porque às vezes, por exemplo, a Bolsa de Chicago, se você fosse olhar só pelo payout, você não colocaria a Bolsa de Chicago na sua carteira. E a Bolsa de Chicago não é uma ação de tudo ruim. Não é uma das melhores que eu tenho, mas também não é de tudo ruim. Mas se você for olhar historicamente, a Bolsa de Chicago tem um payout mais alto, né? Então, você precisa de fazer essa comparação aí histórica do payout para ver como que a empresa trabalha ao longo do tempo. Porque se você for colocar uma faixa de corte ali, eu não quero empresa com um payout abaixo de, sei lá, de 70, aí você vai tirar algumas ações que podem ser interessantes, que elas já trabalham com payout alto. Então, isso aí, cara, é entrar no ativo, analisar o case e aí dentro dessa análise você vai ver, e o payout, como é que tá? Aí você vai dar uma olhada no payout dela, beleza? Tem uma outra parada que eu queria falar com vocês aqui, para você não olhar apenas o payout, né? Porque às vezes pode mascarar algumas coisas. Por exemplo, o caso da Coca-Cola aqui, né? Ela ficou ali com um payout alto ali durante um período de tempo, de 2017 por 2018, que ficou ali próximo dos 100%. Mas depois ela conseguiu, isso aqui é o histórico do payout da Coca-Cola. Você vê que ela deu um pancadão para cima no payout, ou seja, ela teve que pegar dívida para pagar dividendo, enfim, pegar caixa, mas ela não cortou, porque ela sabia que se ela cortasse o histórico de dividendo dela, ia ser complicado. E ela foi se reestruturando e conseguiu voltar ali
para os patamares normais que ela geralmente trabalhava. Até por isso, né, desse período aqui de 2 anos, eu falei, cara, eu prefiro sair fora. No caso da Coca-Cola, eu vi que era uma parada que ela ia conseguir se recuperar a curto prazo, mas que a longo prazo não ia ter aquele mesmo desempenho. Então, acabei saindo fora da Coca-Cola na época, mas é um sinalizador importante, mas você precisa de analisar se aquilo foi recorrente ou não. É o que eu falei com vocês, que vocês precisam de ficar atento, né? Evitar situações onde a administração esteja aumentando os dividendos por ação mais rápido do que o crescimento, que foi o caso da Coca-Cola. Antes dela ter esse problema ali, que foi uma reestruturação, um refranchising que ela estava fazendo, ela foi subindo os dividendos num nível que não acompanhava o crescimento dela. Isso daí eu já estava olhando lá atrás e eu comecei a me preocupar com isso, né? Então, é um sinalizador. Às vezes, você começa a ver que o payout está subindo ano a ano, e o lucro não está acompanhando. Então, cara, tem algum desalinhamento ali que o CEO está fazendo, que eles estão fazendo errado, entendeu? O payout, cara, querendo ou não, ele vai te ajudar a contribuir no seu retorno. Eu peguei aqui algumas ações que a gente falou aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso da Coca-Cola. Olha, se você for pegar ao longo de 10 anos, o retorno da Coca-Cola é ridículo, 34%, é muito baixo, porque o payout da Coca-Cola é muito alto. Se a gente pegar a Gladstone, que é o Good, que teve um corte de dividendos, e aí fez com que o payout, antes do corte, o payout deles já estava muito alto, já estava sinalizando. Quando eu comprei a Gladstone, eu já sabia assim, eu estou comprando ela, eu estou comprando o problema. Meu objetivo com ela é a longo prazo. Isso aí é outro assunto, mas enfim. Olha, 6 pontos, aqui tá desatualizado aqui no texto, mas vou arrumar. 6% negativo na Gladstone. E aqui a gente tem a Bolsa de Chicago com 161%. É um retorno legal, cara. Eu não acho um retorno ruim, 161%. Pô, você quase ali dobrou e mais metade ali do dinheiro investido. Mas o payout da Bolsa de Chicago é um pouco maior, né? Se você pega e compara a Bolsa de Chicago com a Williams-Sonoma, você vê que o retorno da Williams-Sonoma é 413%. É bem superior do que da Bolsa de Chicago, porque a segurança que o investidor tem com a Williams-Sonoma é maior. Então, o payout, ele é um reflexo disso tudo, entendeu? E aí as ações vão acompanhando e o seu retorno vai ser maior. Acompanhe ali o payout, recomendo muito. E é isso aqui, cara. Ó, queremos ativos cujos lucros sejam relativamente imunes a ciclos econômicos, né? E quando você vai olhando ali, né, essas ações aí, e você precisa de entender que, tipo assim, vai ter momentos em que vai estar com crise, e aí o payout pode subir, e aí você tem que tentar achar empresas ali que sejam protegidas contra isso. Como que faz para você saber que a empresa está protegida para evitar que o payout estoure? Você vai precisar de olhar esse camarada aqui, ó, que são os fossos competitivos da empresa. Eu listei aqui 14 ali que você não conhecia e mais 4, são 18 fossos que eu listei nesse artigo. O que são os fossos? São as vantagens competitivas que a empresa tem com os seus concorrentes. Tem vários tipos de vantagem e aí você consegue entender ali cada empresa. Poxa, essa empresa tem uma vantagem, uma barreira de substituição, ela tem uma barreira tecnológica, ela tem uma marca forte, e tem um monte de tipo de fosso. A gente listou, que aí você vai conseguindo identificar isso, beleza? Então é isso, galera. É um artigo bem assim para te ajudar aí, para quem está começando, né, a identificar a melhor maneira de saber que quando uma empresa vai ter um corte de dividendos, para você se antecipar, porque quando a empresa corta os dividendos, ela perde muito valor. O ideal é que cortou, meu amigo, vende e compra e vai para outro ativo, né? Se for seu foco aí em construir e levar essa empresa mais a longuíssimo prazo para aposentadoria. E aí, cara, se você quiser antecipar, porque quando tem um corte do dividendo, as ações despencam. Se você conseguir prever isso antes e sair fora, cara, tranquilo. E aí a gente tem 2 problemas aqui graves, né? Que o pessoal está ouvindo, que é a dificuldade de sair desses investimentos ruins. O cara entrou ali, pô, não deu certo, o cara não saiu, e aí o cara fica, o que eu costumo falar aqui de sócio torcedor com ativo, fica torcendo ali para a ação voltar. E eu fiz um outro artigo também que é a dificuldade em sair do investimento ruim, que eu contei uma história interessante ali que vale a pena você dar uma olhada.
Então é isso, senhores. Além disso, já estava até esquecendo, tem esse artigo aqui que é o primeiro sintoma no corte de dividendos. É um pouquinho complementar isso aqui, vai trazer um outro aspecto aqui, mas vale a pena você dar uma olhada. É um artigo lá de 2021, mas, cara, totalmente atual, pode ler tranquilo, que vai servir para os dias atuais sem problemas. Então agora você já sabe que precisa de olhar o payout, acompanhar o seu payout. Temos payout para REIT, temos payout para BDC, temos payout para estoque, temos payout para estoques de utilidades, de serviço público, de tabaco, enfim, um monte de tipo de parâmetros de payout, mas não se baseia só nele a ferro e fogo, analisa o resto, como eu falei aqui. Ficamos por aqui, agradeço a todos, um abraço e até a próxima. Valeu!